Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre o lado obscuro do Cupido. Será que existe um lado obscuro? Ou será que esse anjo é pura amor, é pura glória? Hoje você vai saber sobre esse assunto. Peço, para você deixar o seu like, isso ajuda demais a divulgar esse projeto. Se inscrever no canal, ativar as notificações. Quem quiser conhecer meu trabalho, aqui na descrição desse vídeo você vai ter o nosso veículo de comunicação oficial e quando tiver abertura de vagas você vai ser notificado por lá. Você vai aprender como eu trabalho, como eu transformo a vida das pessoas. Voltando aqui ao vídeo, hoje falaremos sobre o lado obscuro do Cupido. Será que de fato existe um lado obscuro para esse anjinho de fraldas com flechinhas de coração? Pois bem, senhores, as pessoas, pelo menos no século XXI, elas deixaram de raciocinar. Existe uma grande diferença entre sabedoria e conhecimento. Isso Sócrates e Platão já diziam há muito tempo. Conhecimento é você reter informação, saber e conhecer sobre as coisas. Agora, sabedoria é a capacidade de fazer a escolha certa. É a capacidade de tomar as decisões mais corretas possíveis. Hoje nós vivemos no século XXI, onde o conhecimento se multiplicou. Nunca antes na história você teve acesso a tanta informação como tem agora. Mas será que as pessoas são sábias? Bom, eu acho que não. Se você parar para pensar na escatologia bíblica, na hierarquia dos anjos, alguma vez na Bíblia, foi mencionado Cupido? Se você pegar as religiões abraâmicas, judaísmo, islamismo e o cristianismo, que foi originado dos jesuítas, né? Igreja primitiva. Alguma vez na vida, no cânon bíblico, no códex ou qualquer religião abraâmica, já foi mencionado Cupido? Alguma vez na Bíblia foi mencionado Cupido? E esse Cupido ele fica jogando flechinhas de coração? Será que isso é uma invenção moderna, assim como o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa? Ou será que de fato existe essas menções na Bíblia? Bom, existe essas menções na Bíblia, mas eu preciso dizer para vocês que essas menções não fazem referência ao Cupido, mas sim a uma hierarquia de principados, hóstias e potestades das trevas. Então, muitas vezes, você pensa, pelo menos algumas igrejas ortodoxas antigas fazem referência e menção ao anjo, que é o santo casamenteiro, o anjo que origina os casamentos. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se existe um anjo responsável pelo amor, se existe um anjo responsável pelos casamentos, por que tantos divórcios? Por que tantas pessoas infelizes? Aí entra um pequeno detalhe e que poucas pessoas não conseguem interpretar. Não existe a classe de anjos Cupido. Não existe nenhuma menção ou referência nas religiões abraâmicas, principalmente no cristianismo. Não existe menção do Cupido. Então Cupido não é real. Não existe, cara. Não existe nenhum anjo que é santo casamenteiro. Ou seja, se não existe um anjo que é o Cupido, quem exerce esse papel de unir as pessoas? Aí nós temos que voltar antropologicamente, voltar lá atrás nos nossos ancestrais e chegarmos nas raízes africanas que depois transformaram em outras culturas, porque a África é o berço do mundo, é onde se originou a humanidade. E aí nós temos religiões que foram sucintas às matrizes africanas, sejam elas desde o Tupi-Guarani, desde os Incas, até mesmo religiões que se encontram lá em Nova Zelândia, uma tribo específica de índios. Nós estamos falando aqui de sucubos e incubos, ou simplesmente o anjo casamenteiro, o anjo das trevas. Esse que se direciona
um amor intenso entre você e uma pessoa. E você fica completamente apaixonado, completamente hipnotizado por aquela pessoa, de tal maneira submissa àquela pessoa que você não é mais capaz de enxergar a verdade. E aí, quando ocorre o rompimento, ou você fica completamente perturbado, pensando nas piores atrocidades do mundo, sofrendo em alto flagelo. E muitas vezes, como nós vamos estudar aqui, alguns cientistas estão atribuindo esse fato aos alienígenas. Por quê? Porque simplesmente a descarga energética produzida pela dor e sofrimento, ela é, de alguma maneira, ainda incompreendida para os seres humanos, absorvida por seres aos quais não sabemos ainda o que são. Mas muitos e muitas culturas atribuem o fenômeno aos réptil pararapurulianos e às suas hordas de demônios. Então você tem que parar e refletir. Bom, vamos lá. Existem maus espíritos. A Bíblia mesmo diz que existem maus espíritos. Aí você tem que se perguntar, pô, peraí. Se existem maus espíritos, né? Então, esses espíritos, eles precisam de energia. Não existe nada neste universo que seja autossuficiente, senão propriamente dito Deus. O único ser que não precisa de energia, não precisa de nada, é Deus. Qualquer outro precisa de energia. Ou seja, um mau espírito precisa de energia para sobreviver. Mas, peraí, se o mau espírito precisa de energia para sobreviver, como é que ele se alimenta? Vamos lá. Será que ele suga energia de Deus? Você acha que Deus vai permitir que uma entidade demoníaca, um principado, vá sugar a sua energia? Será que um ser perfeito em sua hedionidade vai permitir que um tipo de parasita, de verme, sugue a sua energia? Bom, eu acho que não. Então, se o mau espírito não consegue drenar a energia de Deus, como que ele se mantém? Pensa comigo, no mundo espiritual. Vamos chamar de mundo espiritual para ficar fácil de entendimento. O mundo espiritual existe pé de alface? Existe couve? Existe carne para você comer, carne bovina? Existe alguma árvore frutífera no mundo espiritual? Ou será que no mundo espiritual não existe alimento? Bom, se no mundo espiritual não existe alimento, você é um ser que depende energeticamente de energia. Bom, como é que você vai se alimentar? Deus não vai te dar energia. Você não consegue comer, não consegue beber. Então, de onde que vem a sua energia? Aí entra uma coisa. Você vai parasitar os seres humanos. Você vai absorver a energia do ser humano. E quanto maior a dor e o sofrimento do ser humano, maior a descarga magnética e maior a absorção de energia. Por isso, tantos sacrifícios. Porque os sacrifícios permitem que você absorva energia. Mas os sacrifícios estão direcionados aos anjos de maior escala. E aqueles que estão na menor escala? Que muitas vezes são ignorados. Como é que eles se alimentam? Se não, parasitando o seu hospedeiro. E aí, muitos estão atribuindo esse fato a alienígenas, dizendo que os alienígenas fazem isso. Mas você pode ter certeza que isso não é de hoje. Ou seja, eles se alimentam das emoções humanas. Não pela emoção humana, mas quando você está em sofrimento, você exala um certo tipo de cheiro, você vibra numa frequência diferente, você se torna vulnerável e eles vão lá e drenam a sua energia. Então, para eles é muito mais fácil fazer você ter um grande desapontamento na sua vida para eles poderem, durante um longo tempo, drenar a sua energia, meu irmão. Bota aí Fresno, KLB e todo tipo de lambança que você queira aí todos os dias, tá? Então é basicamente isso. Músicas, sertanejo universitário, a verdadeira sofrência. E por que é uma música de sofrência? Para você sofrer. E por que é importante você sofrer? Para você se tornar vulnerável a eles, para que eles drenem a sua energia.
Por isso que essas músicas são todas feitas para você sofrer. Pega lá a cultura pop hoje em dia. Katy Perry, Lady Gaga, todo tipo de música. A grande 99% é feito para você sofrer e os 1% é feito para você distorcer a realidade. Ou seja, quando não está sofrendo, está distorcendo a realidade. Então, basicamente, a grande maioria das músicas é para sofrer. Inclusive no mundo gospel, né? Você não lembra daquela música? Quando o leite e a farinha faltar, Deus proverá. Chorando. Uma música que deixa você triste, que deixa você vulnerável. E você, uma música para Deus. Não sei que Deus que é esse, uma música para Deus. Toda música, toda frequência, toda vibração que te deixa pior do que você estava, não se trata de Deus. Então essas músicas que ficam, oh meu Deus, ai, um dia Deus vai me erguer. Cara, é música das trevas. O maestro das trevas é o Lúcifer. Então, basicamente, a história do Cupido, ela não está relacionada ao anjo de Deus, cara. Ela está relacionada aos maus espíritos drenando a sua energia. E aí existe uma pesquisa americana feita por alguns pesquisadores, inclusive com alguns doutores, falando sobre abdução alienígena. Porque no caso dos pesquisadores aqui, eles não estudam as religiões, eles estudam os fatos científicos. Né? E nos Estados Unidos, de cada 4 pessoas que existem, uma já teve alguma experiência extraterrestre. Inacreditável. O número é maior, mas quando faz aquela regressão, quando faz aquela hipnose, a pessoa começa a lembrar de coisas que ela fica abismada. Olha só. Lohan inventou o termo Love Bite como uma situação em que 2 abduzidos, um casal, estava sendo programados por seus manipuladores alienígenas para participar de uma, eu não vou poder falar a palavra aqui, e essencialmente se apaixonaram. O pessoal está estudando a coisa pelo físico, tá? Um pelo outro. Em seu livro, The Love Bite, a interferência alienígena nos relacionamentos no amor humano, ok? Logan explica os efeitos da mordida Love Bite do amor, que pode variar de simples rupturas de relações platânicas. O intuito desses relacionamentos não é fazer com que você case com uma mulher e viva a sua vida, o resto da vida com ela. O intuito desses relacionamentos é produzir dor e sofrimento, para você se tornar vulnerável, para a sua frequência que estava ecoante, ela tornar distópica e você ficar vulnerável a esses grandes parasitas sugando a sua energia. O intuito desses relacionamentos nunca foi você ser feliz com aquela pessoa, mas sim você se tornar vulnerável depois de um tempo. É isso que é falado aqui, ó. Só que, aquilo que eu falo, alienígena drenando energia fica meio esquisito, né? Olha só, pode variar de simples rupturas de relações platônicas, divórcios e, né, do amor pelo cachorrinho, né? Inclusive eu vou falar sobre isso. A impulsos repentinos para se casar com completos estranhos. Muitas vezes, uma pessoa ela mantém um relacionamento por 8, 10 anos, termina e em menos de 6 meses está casado com outra pessoa. O cara ficou 8 anos namorando, terminou. Aí a próxima pessoa que o cara encontrou, ele casou com ela. Ai, porque eu senti um amor. Cara, quantas vezes. Ó, até arredei meu microfone. Quantas vezes não é assim? Quantas vezes não é assim? Você tá na sua. Ou o que eu já recebi de casos de gente assim. Pô, cara. Eu não vou falar o nome, tá? Teve uma mulher que mandou a foto dela pra mim. Pô, cara, mulherão, bonita, não sei o que e tal. E ela falou comigo assim, cara, meu marido tá me traindo. Só que eu não sei nem como é que eu faço pra falar isso com ele, que eu não quero. Eu acho um absurdo, não sei o quê. E a mulher é bonita, cara, mas é bonita, assim. Aquela mulher, você fala, pô, cara, o cara tá traindo essa mulher aí, velho. Aí. Mas tá traindo com quem? Pô, deve ser a Gisele Bündchen, né? Deve ser sei lá, cara, a mulher mais top do mundo. Aí você vai ver a foto que o cara tá traindo. A mulher é um, sei lá, cara, é um canguiço, meu irmão.
Sério, às vezes parece que eu tô olhando pra uma entidade manifestada fisicamente. Tipo assim, o cara tá tirando a mulher bela e traindo com um animal subaquático. E aí, cara, você fica se perguntando, pô, mas por quê? E aí tem a resposta, tem a resposta. É por causa da intensidade do amor. É a intensidade do amor. Quantos casos que não acontecem disso? A mulher tá casada com o cara, ela vai lá e trai, depois ela sofre que o cara não quer mais ela, não sei o quê. Cara, quantas vezes que não gera isso? E aí, esse sofrimento é o fato principal para essas entidades poderem absorver energia. Já que essas entidades não conseguem comer nem beber, elas precisam de uma fonte energética. Essas entidades, elas conseguem sussurrar em nossos ouvidos pensamentos. Tem até um livro chamado Vencendo a Batalha da Mente. Já li esse livro umas 4 vezes, tá? Um dos melhores livros que eu já li na minha vida, que fala exatamente disso. Como é o logos operandi dessas entidades. E aí, cara, você sente um amor platônico. Nossa, aquela mulher, ela é maravilhosa, cara, eu não sei o que, eu vou casar com ela. Aí você fica louco, louco, louco. Aí, de repente, a mulher te chuta a bunda, cara. E tu fica deprimido. "Ai, não sei o quê." Aí pega aquele sertanejo universitário e começa a sofrer no boteco. E aí os parasitas, os maus elementos, os maus espíritos, começam a drenar sua energia. O plano deles deu certo. Então, é o que eu falo. A palavra amor, ela só existe na sua cabeça. Não, a palavra amor, ela não faz parte do cânon bíblico. Não existe. Escute bem o que eu vou lhe falar, tá? Só para vocês entenderem. Todas as religiões abraâmicas, islamismo, judaísmo e cristianismo, principalmente o cristianismo, todas as religiões abraâmicas não existe a palavra amor. A palavra amor é uma palavra recente, ela tem menos de 700, 800 anos. Tu pega livro de 5.000 anos atrás, como é que pode ter a palavra amor se a palavra é uma palavra recente? Aí entra um pequeno detalhe. Eu sei que a palavra amor é Roma ao contrário, mas né, isso aí é uma coincidência, não é esse o BO, né? Porque love não é Roma ao contrário, tá? O que acontece é o seguinte: a palavra amor, ela atribui ao fato energeticamente de você sentir algo que não é correspondido. O amor é esse. Todas as vezes que você abrir a sua Bíblia e você encontrar a palavra rama é basicamente a origem da palavra em latim de amor. H-AMA, tá? H-AMA, rama. A palavra rama, o significado dela não é amor. É assim, eu gosto tanto de uma pessoa que eu sou capaz de me sacrificar por ela. Eu gosto tanto da minha filha, do meu filho, que se for preciso eu me sacrifico por eles. Então a palavra rama é a capacidade de você se doar e sacrificar pelo próximo. Se você quiser traduzir a palavra da maneira correta, a palavra rama, se você quiser traduzir ao pé da letra, significa sacrifício. Então, todas as vezes que você lê a Bíblia e você encontrar a palavra amor, não se trata de uma afeição, mas sim da capacidade de se sacrificar por algo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Não, meu irmão. Porque Deus se sacrificou pelo mundo de tal maneira, né? Aí sim você começa a ver, né, que veio o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos, cara, você pode pegar o que você quiser. Toda vez que tiver a palavra amor na Bíblia, é só você traduzir, ó, versículos amor. Para você não dizer que eu tô falando mentira aqui, cara. Tá, olha só, deixa eu só colocar aqui para você poder entender, tá? Vamos pegar aqui a parte lá de João, ó. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus, o que é a palavra amor? A palavra amor é a afeição, é a intenção de você estar com aquela pessoa. Porque quem não fez isso não conhece a Deus? Não. Olha só, vamos trocar a palavra aqui, ó. Quem não ama não conhece a Deus. Quem não se sacrifica, quem não se sacrifica, não conhece a Deus. Porque Deus é sacrifício.
Porque Deus. E o que, que Deus é? O que, que Jesus Cristo é? Ele é o sacrifício. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o quê? A ovelha do sacrifício. Porque Deus é o sacrifício. Você está entendendo? Se você não se sacrifica, você não vai conhecer a Deus. Porque Deus é sacrifício. Aí você vai começar a estudar e ver aqui, ó. Olha só, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Ah, agora você me pegou, agora não tem como. Olha bem, vamos pegar aqui só para você ver. Amemos uns aos outros. Vamos amar um ao outro? Não. Você tem que se sacrificar uns pelos outros. Porque a religião cristã, ela é o sacrifício. Então, vocês precisam se sacrificar uns pelos outros, pois o sacrifício procede de quem? De Deus. O que que Jesus Cristo fez? Ele se sacrificou pelo quê? Pela humanidade. Ou seja, você tem que se sacrificar uns pelos outros, pois o sacrifício procede de Deus. Aquele que sacrifica é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que se sacrifica, aquele que faz a vontade do Criador, mesmo sofrendo, esse conhecerá a palavra de Deus. Você percebe que é só trocar a palavra, né? Aí você vai ver, que vai entender. Olha só, o ódio provoca a dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Vamos de novo. O ódio provoca a dissensão, mas o sacrifício cobre todos os pecados. Tá vendo? É só trocar a palavra. Se você trocar a palavra amor por sacrifício, você vai entender exatamente o que é a Bíblia, cara. Exatamente o que é a Bíblia. Por isso que você tem que entender. Os caras alteraram a Bíblia. Isso aí é nítido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não, campeão. Ele se sacrificou. Porque Deus se sacrificou pelo mundo de tal maneira. Por isso que eu digo para vocês. O próprio João mesmo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é nítido, cara. É nítido. Para qualquer religião judaica, cristã, que você quiser, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o Cupido nunca existiu. Não tem uma classe de anjos que se relaciona ao amor. Primeiro que amor não existe, cara. É sacrifício. Ou seja, não existe classe de anjo para amor, que é uma palavra recente. Então, se não existe Cupido, quem está fazendo esse papel de santo casamenteiro? É claro, sucubos, incubos e parasitas espirituais. Esses âmbitos espirituais. A galera que não estuda isso, eles pensam que são alienígenas. Por quê? Pensa um pouco. Para que um réptil, parará liano, para que um ser como esse, um Grey que está usando um disco voador, vai se beneficiar do seu término de relacionamento? Nossa, um Anunnaki, um ET de Varginha, ele planejou esse amor platônico intenso para houver rompimento e absorver a energia do. Faz algum sentido, Gabriel? Não, a não ser que seja em âmbito espiritual. Tá entendendo? Então, essa que é a coisa. E aqui tem quantos relatos que não tem. Eu não vou poder rodar o artigo aqui, porque esse artigo ele é imenso. Eu não posso nem falar sobre isso aqui, ó. Isso aqui é internet, eu não posso nem citar. Então, quantos. Tipo assim, o lado negro. É inacreditável. Isso aqui é um blog chamado Top 3126. Esse blog já saiu do ar. Você tem que usar site antigo para poder acessar. Já não existe mais. Não sei o quê. Meu irmão, quantas vezes que o índio não fala sobre isso? E aí, olha só. Na maioria das vezes, isso acontece com dois indivíduos que vivem longe um do outro, cada um sendo semeado com a imagem do parceiro, com a qual eles devem ficar. Um desejo forte de conhecer a outra pessoa. E aí eles vão descrevendo que isso é algo que vem de fora. Né? E aí acaba criando a conexão, eu não posso falar essa palavra aqui, né? Que também é muito forte. Como também esse ato ele é muito intenso. Por exemplo, a pessoa que está traindo, ela sente 10 vezes mais, por exemplo, prazer do que com sua própria esposa, com seu próprio marido. A mulher, por exemplo, que trai, ela sente 10 vezes uma intensidade fazendo coisa errada do que comprar. Por quê? Por causa disso aqui, ó.
vai se gerando esses vínculos energéticos, né? Criando. E aí o marido que descobre a traição sofre, muito sofre, e eles vão se alimentando dessa energia. Não é que não é que o demônio se alimenta da sua energia. É que quando você sofre, você se torna vulnerável. Você se alimenta de Deus. O ser humano, espiritualmente, se alimenta de Deus e carnalmente você se alimenta de energia dos alimentos. Então você tem energia, só que você está blindado. Então eles precisam deixar você vulnerável para drenar a sua energia. E nada melhor do que criar um rebuliço na sua vida. Que aí eles vão drenar energia por décadas. Tá entendendo? Por isso que eles estragam a vida dos caras, velho. Drenar energia por décadas. Criando um vínculo energético e uma corrida hormonal que imprime a ideia de necessidade. E que isso deve acontecer ainda mais. Olha só. É amor à primeira e última vista. E segue como uma obsessão amorosa. Um ou ambos os parceiros podem até deixar o trabalho, o seu cônjuge familiar. Cara, teve um caso, acho que aconteceu, foi lá no Canadá. Uma mulher, ela tinha 3 filhos, o marido estava bem casado, tinha mais de 15 anos de casado. Foi participar de um cruzeiro, tipo o cruzeiro do Roberto Carlos, por exemplo. E aí ela se apaixonou intensamente por um cara, né, durante o período que ela estava no navio. E ela decidiu abandonar a própria família, abandonar o marido, não sei o quê, para poder ficar com o cara. Só que o cara, depois que ela abandonou a família e tudo, o cara não quis ela, velho. E ela ficou rejeitada, cara. Isso saiu no jornal, velho. Saiu no jornal. Então, tipo assim, se vocês soubessem de onde que vem essas coisas, os caras ficariam mais atentos, né? Ficariam mais atentos. E aí, olha só. Então, depois de um período de estar juntos, uma pessoa, de repente, desliga e se torna emocionalmente indisponível, deixando a outra pessoa em um estado de amor não correspondido. Isso resulta em uma intensa agitação emocional e sofrimento para o amor obcecado da pessoa abandonada, que ainda se sente muito ligado à pessoa que de repente desligou. Aí começam umas coisas que eu não posso falar, exaustão mental e física, e aí, meu irmão, começa uma série de coisas que são... Seu corpo ficou vulnerável. Por isso que você não deve amar ninguém. Se você ama a sua esposa, vamos chamar dessa maneira, se você ama os seus filhos, não é amor, é o sacrifício. Eu sou capaz de ir para a guerra para me sacrificar a minha própria vida para que a minha família possa viver bem. Eu sou capaz, por exemplo, de doar um órgão para os meus filhos para que eles possam viver mesmo que eu ainda tenha que morrer. Porque esse é o sacrifício que o Messias me ensinou. Então a palavra amor correta é o sacrifício. Eu sou capaz de me sacrificar. Se chegar um cara e falar assim, eu tô com uma bala aqui. Um de vocês vai morrer. Eu falo, meu, sou eu. Deixa minha família livre. Eu sou capaz de me sacrificar. E esse é o verdadeiro rama que os caras colocaram a maluquice. Sabe de onde é que veio essa história? Sabe quando que pegou essa história de amor? Sabe de onde que veio essa história? De onde, tipo assim, esse negócio bombou no século XIX. Amor foi a coisa que mais bombou no século XIX. Sabe de onde que veio isso aí? Romeu e Julieta, cara. Aquela peça de teatro de William Shakespeare. O que é o Romeu e Julieta? É um apaixonado pelo outro de uma maneira tão intensa que no final acabou em morte. Mas é isso. Romeu e Julieta, a peça de teatro mais assistida, mais conhecida pelo mundo. Isso está nos livros de história. Romeu e Julieta. Um amor intenso, platônico, que resultou em morte. Parabéns, você acabou de descobrir o que é o amor. Tá percebendo? E os caras estavam estudando isso aqui à base de alienígena. Porra, isso aqui deve ser alienígena. Só que o cara não conhece anjo caído, não conhece dom elétrico, não conhece a história da humanidade, acha que um Grey tá fazendo isso. Só que na verdade é um mau espírito, é um principado, uma hoste, uma potestade. E aí eles vão falando, tem toda uma estrutura aqui, ó. Eles alimentam-se da turbulência emocional criada. E isso se encaixa no sistema de controle. Eu não posso falar essa palavra aqui não, tá? E que a humanidade é alimento para esses caras. Só que a densidade deles é diferente da nossa. Eles precisam que a gente vibre numa frequência ruim. E aí tem toda uma história por trás. E eu não vou conseguir falar esse artigo porque ele é imenso, citando vários livros, citando muitas coisas. Tá? Assim, ó, eles se alimentam da consciência negativa, ó, com uma maior densidade nas emoções.
Eu não posso falar aqui que vou ficar aqui 500 anos lendo esse artigo. Mas basicamente o Cupido não se trata de um anjo, e sim de uma entidade. Então essa história de você, ai, aquela mulher, ela é maravilhosa. Meu, toma cuidado, cara, toma cuidado. Por que que na Bíblia os pais arrumavam os casamentos? Pô, porque essa história não tem... Meu irmão, só para você poder entender, tá? Essa história de paixonite, ela só dura 6 meses a um ano. No máximo, no máximo. A paixonite, ela, na verdade, você quer conquistar algo que você não tem. Então, pô, aquela mulher, eu quero conquistar uma coisa que eu não tenho. Gera uma grande ansiedade. E aí você fica louco. Aí é uma grande conquista. Depois que você molhou, afogou o ganso, depois que você, aquilo ali se tornou comum, saiu a paixonite. Por isso que o relacionamento não dura mais 2 anos. Já reparou que a maioria dos relacionamentos não duram mais de 2 anos? Porque a intensidade do amor acabou. A intensidade daquele sentimento se tornou pequena. No começo você ficava louco, apaixonado por tal pessoa. Passou um tempo, você não sente tanta coisa mais. Virou um amigo. Casamento virou um amigo por causa disso. Então, por isso que os pais arrumavam o casamento no passado. Pra quê? Porque não se tratava de amor, mas sim de sacrifício. Pô, tem uma mulher legal, que a família dela é de boa procedência. Eu tenho um filho de boa procedência, eu vou unir os dois. Né? Nós vamos ter uma família de boa procedência, vai se gerar muitos filhos, vai continuar. Então, o sistema patriarcal ele era dessa forma. Não se focava em amor. Então, por exemplo, no caso dos meus avós, por exemplo, foi tudo arranjado. Aí meu avô com minha avó foram quase 50 anos que tiveram juntos. Eles já morreram, né? Quase 50 anos que tiveram junto. E não era por amor, mas eles se gostavam demais. Agora, quando a coisa é por amor, por exemplo, nossa, eu encontrei o amor da minha vida. Ih, meu irmão, vai dar errado, cara. Aí que a coisa dá errado. Então, assim, é isso que você tem que entender, tá? É isso que você tem que entender. Porque a beleza se esvai, a pessoa envelhece. Então, o patriarcado ele destina o casamento, né, a união de pessoas, não pensando na conexão do pavio do fogo, não. Mas sim em ter algo a longo prazo. Porque a paixonite, ela acaba. A paixonite acaba, cara. Quando você é adolescente, você sente os borbulhinhos na barriga. As borboletinhas, mas isso acaba, cara. Então, é isso que é interessante. E aí muitas pessoas fazem macumba, por exemplo, né? Fazem feitiçaria para outras pessoas amarem ela. Fazem, vamos fazer um feitiço aqui, tal fulano vai me amar de maneira intensa. Você está convocando uma legião de demônios para destruir não só a vida daquele cara, como a sua vida também. Porque diante dessa feitiçaria, você irá ir junto pro brejo. Aqui se faz o que se paga. Então é isso que você tem que tomar cuidado. Então muitas vezes os caras fazem feitiçaria, o cara fica apaixonado pela mulher. Mas o cara só fica apaixonado pela mulher porque ele tá vulnerável. Se o cara tiver com proteção em âmbito espiritual, ele não fica vulnerável não. Então isso que é importante. Hoje você entendeu o lado obscuro do Cupido, cara. Que muitas vezes, na verdade, se trata de uma entidade. Não existe Cupido na Bíblia, cara. Não existe nem essa hierarquia de anjos, tá? A palavra amor foi inventada há pouco tempo, né, cara? Só pra vocês terem mais ou menos aí uma singela ideia. Peço a vocês para deixarem o seu like, isso ajuda demais a divulgar o projeto. Se inscrever no canal, ativar as notificações. Quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aqui embaixo na descrição. Você vai ser avisado quando tiver uma nova abertura de vagas, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.